No vídeo de hoje falaremos da sentença de eficácia constitutiva. E é interessante que você assista esse vídeo após ter assistido o tema da eficácia declaratória da sentença. Por quê? Porque há muitas semelhanças entre a sentença de eficácia declaratória e a sentença de eficácia constitutiva. Inclusive existem confusões em algumas situações sobre qual seria efetivamente a eficácia da sentença. Vejam só, na eficácia declaratória, o que nós temos é uma sentença que reconhece a existência e inexistência ou modo de ser de uma situação jurídica. É uma sentença que trata do ser ou do não ser, se algo é ou se algo não é. Já na sentença de eficácia constitutiva, se costuma dizer que há, lato sensu, uma espécie de modificação no mundo jurídico. Que esta sentença não se restringe tão somente a reconhecer que algo existe, mas ela também tem um caráter criativo. Ela agrega algum elemento novo, ou retira ou modifica algum elemento do mundo jurídico. Por isso que costumamos dizer que a sentença de eficácia constitutiva ela pode criar, modificar ou extinguir, por fim, a uma determinada situação jurídica. E vejam que nessas três situações há algo novo que aparece ou algo que deixa de existir após a sentença de eficácia constitutiva. Melhor forma de entendermos isso é a partir de exemplos. E comecemos então com a sentença de eficácia constitutiva que tem por objetivo a modificação de uma determinada situação jurídica. O exemplo mais conhecido, o exemplo mais emblemático aqui é o da ação de interdição. Na ação de interdição, a sentença tem a eficácia de modificar o status jurídico da parte ré, da parte interditada, que deixa de ser um sujeito plenamente incapaz e tem sua incapacidade reconhecida e sua situação jurídica modificada para esse status de incapacidade e de interditado. Ocorreu aqui uma modificação em algo que já existia. Do mesmo modo, se fala em sentença de eficácia constitutiva modificativa, naquelas sentenças em que se modifica um determinado negócio jurídico, em que se faz uma revisão de cláusulas contratuais. Vejam que aqui o juiz não está declarando o conteúdo de uma cláusula, mas ele está modificando algo que já existia no mundo jurídico. Além da eficácia constitutiva que modifica algo que já existe, nós também temos a sentença de eficácia constitutiva que cria algo novo, que cria algo que não existia até então. E neste caso aqui, um dos exemplos mais conhecidos é o da sentença que constitui uma servidão de passagem, ou uma sentença que constitui uma passagem forçada. Vejam que aqui nós estamos criando uma situação jurídica nova que anteriormente era inexistente. Por fim, os casos mais corriqueiros de sentença de eficácia de eficácia constitutiva residem nos casos de sentença constitutiva extintiva, também chamados de sentença constitutiva negativa ou sentença desconstitutiva, que são aqueles casos em que a sentença ela visa a retirar algo do mundo jurídico. Por exemplo, a sentença que desconstitui um negócio jurídico, a sentença que resolve um contrato, casos de resolução de contrato, por exemplo, em razão do inadimplemento do devedor, a sentença que decreta a anulação de um negócio jurídico. Vejam que em todos esses casos retira-se algo que já existia no mundo jurídico. A sentença vai além da mera declaração. Sobre essa situação em especial, há um caso bastante polêmico, que é o caso que está previsto no artigo 182 do Código Civil. O artigo 182 do Código Civil diz que a sentença que resolver o negócio jurídico, que anular um negócio jurídico, ela deverá ter por consequência o retorno ao status quo ante. Então vocês imaginem que havia um contrato de compra e venda que porventura foi anulado. A sentença que anula esse contrato de compra e venda tem natureza desconstitutiva.
Porém, imaginem que, por força do negócio jurídico, era uma compra e venda, um bem móvel, objeto do contrato, já havia ingressado na esfera jurídica da parte ré. Neste caso em especial, eu terei também outro elemento, que é a retirada daquele bem que está na esfera jurídica do réu, para que ele ingresse, ou reingresse, melhor dizendo, na esfera jurídica do autor. E daí vem a questão, esta sentença, ela é uma sentença desconstitutiva tão somente? Pois ela não apenas extinguiu uma relação jurídica, ela também permitiu que o bem que estava na esfera jurídica do réu retomasse a esfera jurídica do autor, retornasse à esfera jurídica do autor. E aqui vem mais uma lição sobre a eficácia da sentença. Nós aqui estávamos falando da eficácia da sentença que corresponde ao pedido do autor. Neste caso, o autor pediu a resolução do negócio jurídico. Mas neste caso, ainda que o autor não tenha pedido a devolução da coisa, ela deverá ocorrer por força da sentença, mas não por força da eficácia desconstitutiva. Aqui, por uma imposição legal, por uma prescrição do Código Civil, se diz que a sentença também terá uma eficácia anexa. Eficácia anexa é uma eficácia que se agrega à sentença independentemente do pedido das partes. É uma eficácia que decorre de lei. E neste caso em especial, esse é um ponto importante, há na sentença uma eficácia constitutiva e também uma outra eficácia anexa, que independe do pedido, que é a eficácia executiva. E que é justamente esta eficácia executiva, que nós iremos trabalhar com mais vagar nas próximas aulas, que irá justamente ter como característica reaver a coisa, pegar aquilo que está indevidamente na esfera jurídica do réu e fazer com que ela retorne à esfera jurídica do autor. Mas aqui nós já temos um caso bem peculiar, porque daí sim nós não estamos mais apenas no plano normativo. A eficácia executiva já busca alterar a realidade no plano prático. E isso é um dado importante. Por que isso é um dado importante? Porque tanto a eficácia declaratória quanto a eficácia constitutiva, e aí nós não podemos aqui confundir isso com esse caso especial de uma eficácia executiva anexa, tanto a eficácia declaratória quanto a eficácia executiva, elas operam exclusivamente no plano normativo. Elas operam tão somente no plano jurídico. E por isso a gente diz que são sentenças autossatisfativas, ou seja, elas por si só realizam o direito do autor. Vamos pegar mais um exemplo aqui. A sentença que decretou o divórcio, a sentença que dissolveu uma união estável. Estamos aqui diante de dois casos muito conhecidos de sentenças desconstitutivas, que extinguiram uma relação jurídica. E vejam só, essa sentença, na medida em que ela é eficaz e produz seus efeitos, ela por si só basta, porque ela pôs fim ao negócio jurídico. Ela pôs fim ao casamento, à relação matrimonial. Pôs fim à relação jurídica. Assim como a sentença que pôs fim ao contrato. Assim como a sentença que constituiu uma servidão. Assim como a sentença que decretou a interdição. São sentenças que operam tão somente no plano normativo. Assim como as sentenças declaratórias. Você, tendo uma sentença declaratória que reconhece a inexistência ou a existência de um direito, ela por si só basta. Ela por si só já confere a segurança jurídica pretendida pelo autor. E talvez seja esse um fato que faz com que haja uma certa confusão, às vezes, quanto a essas sentenças. Casos como, por exemplo, a sentença que decreta a falência. A sentença que decreta a falência, ela não declara apenas que o empresário ele é insolvente, que ele tem mais dívidas do que ele tem patrimônio para pagá-las. Não, ele modifica essa situação jurídica e ele passa a estar no status de falido. Vejam que aqui a sentença operou apenas no plano normativo, modificando uma determinada situação jurídica. Uma última observação aqui, sem entrar em mais polêmicas, é um destaque apenas. Normalmente, sentenças constitutivas estão ligadas a direitos que no plano do direito material, que no plano do direito civil, nós denominamos de direitos potestativos. O que é um direito potestativo? Direito potestativo é aquele direito que não se discute do ponto de vista de uma pretensão. Ou seja, existe o direito,
mas eu não preciso exigir de outrem que faça ou deixe de fazer para que esse direito possa ser realizado. Eu não dependo de uma conduta voluntária do réu, por exemplo, ou da parte contrária na relação jurídica de direito material, do titular passivo do direito subjetivo. Eu não dependo de uma conduta dele para satisfazer meu direito. Então vejam que, por exemplo, em todos esses nossos casos de sentenças constitutivas ou desconstitutivas, nada se exige, nada se espera do réu. A sentença, ela produz efeitos que atingem o réu independentemente de qualquer conduta dele. Há uma relação de sujeição quando falamos de direitos potestativos. Como, por exemplo, o caso conhecidíssimo aqui do divórcio. Seria um grande erro aquilo que vulgarmente se diz que um dos cônjuges não quer dar ao outro o divórcio, porque estamos diante de um direito potestativo. E no âmbito de direito potestativo não existe dar algo a outrem, não existe exigibilidade, não existe uma prestação. Existe tão somente o exercício de um direito e a obtenção de efeitos jurídicos aos quais a parte contrária está sujeita. E estes direitos potestativos, que não dizem respeito, obviamente, à matéria de direito processual, eles normalmente se realizam em juízo com sentenças de eficácia lato sensu constitutivas. Então, fechamos aqui mais uma das possíveis eficácias da sentença. Vejam, uma sentença poderá ter eficácia declaratória, assim como uma sentença também poderá ter uma eficácia constitutiva. Na próxima aula falaremos de sentença condenatória e também de sentença executiva. Até mais.